E aí pessoal, mais um vídeo meu aqui resolvendo questões. Dessa vez eu trago 3 questões que nelas são questões simples, só que elas abrem a discussão sobre cátions, ânions, número de massa, número de prótons, número de nêutrons, isóbaros, então a gente vai ter que ter todo esse apanhado aí de conhecimentos para resolver elas, certo? Então se você está aí se preparando para o Enem, se você está aí no seu primeiro ano e está se deparando com essas questões e está meio enrolado com essa questão de cátions, ânions, número de massa, número de prótons, isótopos, enfim, vamos logo para as questões sem enrolação, certo? Mas antes de a gente ir para as questões, eu queria só deixar bem claro essa questão sobre cátions e ânions, certo? Então, imagine que você tem o sódio, o Na. Deixa eu colocar aqui o apontador laser. Pronto. Então a gente tem aqui o sódio. Na é o símbolo do elemento químico. Esse número aqui em cima, 23, é a massa. Esse número aqui embaixo, 11, é o número atômico, é o número de prótons. Agora você vai anotar isso aí. O número de prótons é o que caracteriza cada elemento químico, certo? Um elemento químico que tem um próton, a gente batizou ele de hidrogênio. O elemento químico que tem 2 prótons, a gente batizou ele de hélio. E aí vai a identificação de cada elemento químico pelo número de prótons. Então, 23 número de massa, 11 número atômico. E tem o número de nêutrons que não aparece aqui, mas já eu vou mostrar como é que a gente encontra ele. Então, a gente diz que esse elemento químico ele está no seu estado fundamental, tá? O átomo está neutro. Ele tem 12 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons. Lembrando que isso aqui a gente tem no núcleo e aqui está girando em torno aí desse núcleo na eletrosfera, certo? Então perceba o seguinte, a gente tem 11 prótons, os prótons têm cargas positivas, os elétrons têm cargas negativas. Então perceba que a gente tem o mesmo número de cargas positivas, aqui é o mesmo valor para cargas negativas. Então está neutro, está anulada aí essa quantidade de cargas. E os nêutrons? Os nêutrons, eles são nêutrons, então eles não entram aí nessa discussão que a gente está comentando aqui. Mesmo número de cargas positivas, aqui o mesmo número de cargas negativas, a gente tem neutro. O átomo está neutro. Agora vamos imaginar que esse átomo, a gente está retirando um elétron dele. Então como é que fica a situação? A massa continua a mesma, 23. O número atômico aqui, ó, a gente está comparando aqui, certo? O número atômico ele continua sendo o mesmo, a gente só retirou um elétron. Então a gente continua tendo 11 prótons, só que agora a gente retirou um elétron, né? Então a gente tem 10 elétrons. Então fica 11 prótons contra 10 elétrons. Então perceba que fica sobressaindo uma carga positiva. Por isso que a gente coloca um mais aqui. Isso é um cátion. Então agora vamos para o raciocínio rápido aqui para o cloro acrescentando um elétron. Então o cloro tinha originalmente 22 nêutrons, 17 prótons, a gente não vai mexer nisso, a gente só vai mexer aqui na quantidade de elétrons, certo? Então 17 prótons, 17 elétrons, então está neutro aí. Mas vamos imaginar que você acrescentou mais um elétron. Então você foi para 18 elétrons, então agora são 18 elétrons contra 17 prótons. Então fica sobressaindo aí uma carga negativa, por isso esse menos. Só para acrescentar aí, quimicamente a gente vai escrever dessa forma. O Na perde um elétron se transformando em um cátion. O cloro ganha um elétron se transformando em um ânion. Agora vamos para as questões, né? Beleza. O cátion Ca, isso aqui é cálcio, certo? Mais 2, entre parênteses, Z igual a 20. O que é esse Z? Número atômico, número de prótons. É constituído por 20 prótons. Vamos já anular aqui e ver o que dá para descartar. Essa informação aqui diz que ele tem 20 prótons. Então a resposta correta vai ser aquela que comece aqui, ó. Essa faz sentido, que diz que tem 20 prótons. Essa diz que tem 20 prótons. Então, estou no caminho certo. Bem, ele neutro, ele teria 20 prótons e 20 elétrons.
Só que aqui ele não está neutro, ele está na sua forma catiônica. Ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 20 prótons e 20 elétrons e perdeu 2 elétrons, agora ele fica com 18 elétrons. Olha só, essa resposta aqui fala 20 prótons e 18 elétrons. Considere as espécies químicas monoatômicas indicadas na tabela abaixo. Então você tem aí essa tabela, você tem as espécies químicas 1, 2, 3, 4, 5 e você tem informações sobre elas em relação a prótons, nêutrons e elétrons. E a gente vai julgar esses itens aí. Em relação às espécies químicas monoatômicas apresentadas na tabela, pode-se afirmar que... Deixa eu só colocar aqui a canetinha para eu dar uma riscada. Pronto. 5 é um cátion. Beleza. Como é que eu vou saber se 5 é um cátion? Olha só. O número de prótons é 17. O número de elétrons é 18. Então são 18 elétrons contra só 17 prótons. Então fica sobressaindo um elétron, uma carga negativa aí. Então ele vai ser um ânion, certo? Então não tem como dizer aqui que ele é um cátion. 3 é um ânion. Beleza, como é que eu vou saber se 3 é um ânion? 3 tem 20 prótons e tem 20 elétrons. Oxe, mas tem a mesma quantidade. Aí vai ser o que? Vai ser um cátion ou vai ser um ânion? Nenhum dos dois, ele está neutro. 2 é eletricamente neutro. Vamos olhar aqui para o 2. 2 tem 12 prótons e tem 10 elétrons. Não, ele não é neutro. Nesse caso aí, ele é um cátion. Ele tem mais prótons do que elétrons. Letra D. 3 e 4 são de um mesmo elemento químico. 3, cadê? 3 e 4. Beleza, e como é que eu vou saber se eles são de um mesmo elemento químico? 3 tem número atômico igual a 20. 4 tem número atômico igual a 20 também. Então eles são sim um mesmo, são aí elementos químicos iguais, certo? Eles têm o mesmo número atômico. Lembre-se que o número atômico é o que caracteriza cada elemento químico, certo? Então vamos continuar. Olha só, essa questão ela é bacana. Ela trabalha sobre isótopos, isóbaros, isótonos. Só que ela bota aí nesse triângulo e as pessoas se assustam um pouco, mas você vai ver como é tranquilo. Só é você não se perder. Considerando as relações entre os átomos indicados no esquema, pode-se afirmar que os números blá blá blá, responda com a soma dos números dos itens corretos. Olha só essa questão. Ela é bem tranquila também, certo? Ela pode confundir um pouco você, mas ela é bacana. Considerando as relações entre os átomos indicados no esquema, então você tem esse triângulo X, Y, Z, e informa aí quem é isótono de quem é isóbaro de quem. Enfim, a gente pode afirmar, a gente vai julgar basicamente se é verdadeiro ou falso. As informações aí que vem 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, desculpa. Responda com a soma dos números dos itens corretos. Primeira coisa que eu vou mostrar para você é revelar algumas informações aqui. Por exemplo, para X, o número de nêutrons é 18. Beleza, Leite, mas como é que você sabe disso? Cara, o número de massa ele é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Nesse caso aí, para eu descobrir o número de nêutrons, só foi eu jogar o Z para o outro lado, subtraindo. 38 menos 20 vai dar 18. Como X e Y são isótonos, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons, então Y também tem número de nêutrons igual a 18, certo? Levando em conta essa mesma fórmula, eu consegui descobrir qual o número de prótons para Y, que é 22, certo?
Beleza, próxima informação, a gente vê aqui facilmente que Y e Z são isóbaros, têm o mesmo número de massa. Então aqui já tem de cara dizendo que é 40 a massa de Y, então a massa de Z também vai ser 40. Então vamos julgar, né? Pode-se afirmar que os números, aí você tem aí, de massa de Y é 40. Então vamos ver, a massa de Y é 40? É isso mesmo, é 40. O número de massa de Z é 20. Então bora procurar Z aqui. O número de massa de Z é 20? Não, não é. O número atômico. O número de massa é 40. Então essa daí está descartada. O número de prótons de Y é 22? Sim. O número de nêutrons de X é 20? Não, não é. É 18. O número de nêutrons de Z é 20. Então o número de nêutrons de Z é 20? É 20 sim, certo? Ah, como é que você sabe? Cara, se a massa dele é 40 e o número atômico dele é 20, qual número a gente vai somar com 20 para dar 40? Então só pode ser 20. O número de prótons dele é 20, o número de nêutrons dele também é 20, 20 mais 20, número de massa igual a 40. O número de nêutrons de Y é 20. Cara, o número de nêutrons de Y é 20. A gente calculou e viu que era 18. Então, o número de prótons de Z, é 22. O número de prótons de Z não é 22, e sim 20. Então, a gente tem 1 como verdadeiro, 4 como verdadeiro também. A gente tem 16 como verdadeiro. Então, é só a gente colocar a soma disso tudo aí, que vai dar 16 com 4, 20, mais 1, 21. Não é isso? Então, valeu. Espero que a resolução dessas questões tenha ajudado você. Se inscreve, compartilha, enfim. O principal, espero que tenha ajudado você aí. Valeu.